Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje eu estou aqui com a minha amiga Rocio para poder compartilhar com vocês informações de como funciona o sistema de ensino público daqui da Espanha. Mas antes de dar continuidade aqui com o vídeo, como sempre, já quero pedir para vocês que não são inscritos no canal, que se inscreva também, deixe seu like, ativem o sininho que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal e me sigam lá no Instagram. Para vocês que não conhecem a Rocio, ela mora aqui na Espanha, ela fala português porque ela já morou no Brasil. E Rocio, por quanto tempo você morou no Brasil? Eu morei mais ou menos uns 15 anos, bastante tempo no Nossa, Brasil. 15 anos é bastante, né? Bastante. E agora você está aqui na Espanha faz mais ou menos quanto tempo? Agora estou quase nos 2 anos e pouco. Bom, e ela também tem redes sociais, viu, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para vocês poderem seguir ela no Instagram e também o YouTube dela. Lá ela fala espanhol, então é uma ótima maneira também para quem quiser praticar um pouquinho espanhol, escutar um pouquinho como ela fala também, é só seguir ela lá. Quando você chegou aqui, você veio com o seu filho, né? E o primeiro passo que você teve que dar foi buscar escola para ele, né? E qual é o primeiro passo, por exemplo, que a pessoa que chega aqui na Espanha tem que fazer para poder matricular o seu filho aqui numa escola pública daqui da Espanha? O primeiro é saber que aqui tem uma primeira chamada em janeiro e uma segunda chamada já para março ou abril, uma coisa assim. Então é importante a pessoa se informar muito antes, porque o ano eletivo aqui começa em setembro, mas as pessoas já têm a reserva da vaga da matrícula desde o início do ano. Isso é muito importante. E aí, no meu caso, eu cheguei já mais ou menos em junho. O que aconteceu? A pessoa tem que ir para algo assim como o Ministério da Educação, né? Que é o Consórcio de Educação de Barcelona, e pedir agendar uma data. Tá? E depois a pessoa, quando chegar a data, vai apresentar a documentação que eles vão falar. Quais são os documentos básicos que geralmente eles solicitam para você apresentar e solicitar a vaga? Bom, a princípio, eu vou falar o que eu assim, apresentei, mas isso aí pode mudar de ano para ano. Ele muda o tempo inteiro. Porque sempre as políticas aqui, eles mudam, tanto temas de imigração, temas também de escola, né, para crianças que são imigrantes, pode ser que mude. Então sempre tem que estar aí pesquisando direitinho. E geralmente o lugar onde vocês vão lá solicitar a vaga para criança, eles vão explicar todos os documentos que tem que apresentar, é isso, né? É isso, mas muito importante é trazer a documentação básica, como a certidão de nascimento, né, e algum certificado do curso que ele fez no Brasil, no caso, né? E aqui na Espanha tem tanto a escola pública quanto a concertada. E, Rocio, você podia explicar qual é a diferença entre a pública e a concertada? Na verdade, para ser na escola pública, você não tem opção assim para, se está fora da data, como foi no meu caso, para escolher. Normalmente as crianças estudam perto do bairro onde moram. Então, na verdade, a preferência sempre vai ser onde a pessoa mora, o mais perto. Tá? Porque as crianças aí tenham que voltar para casa caminhando, coisas assim. Os pais também não tenham que se deslocar tão longe do trabalho, seja pelo menos perto onde moram. Tá? Para isso, eles vão pedir um comprovante de residência para certificar onde mora. Tá? Não é que pode ir a qualquer escola, de qualquer bairro que a pessoa quiser. Não pode. Tá? Tem que ser a que está mais próxima de onde a criança mora. Isso. Então, na verdade, apresenta o comprovante de residência e tal, eles vão conferir, são as coisas que vão a pedir, né? Que, como eu digo, pode mudar de um ano para outro, mas a princípio, normalmente, sempre é isso. E também comentando aqui, né, que você falou que está fora de data, né? Porque quando você vai solicitar a vaga para a criança, o ano letivo aqui, ele começa em setembro. Só que você não vai, por exemplo, no meio do ano solicitar a vaga, você já tem que solicitar no início do ano, né? Como que foi o seu caso? Aí, quando cheguei, já era junho, então, na verdade, eu fui correndo para agendar a data, aí eles me mandaram depois, não me lembro se era depois, eu acho que já era setembro, porque também tem férias aqui, fecha tudo, né? No mês de final de julho, agosto, já tá tudo fechado. Então, na verdade, os primeiros dias de setembro, as crianças já começam a escola aqui e eu não tinha escola, na verdade, para meu filho. Aí fui de novo no consórcio e eles falaram que a data não importava, né? Que ainda eles tipo, poderiam encaixar meu filho. Nesses primeiros dias não ia dar muita diferença, então as primeiras 2 semanas eles iam tentar encaixar ele. Aí eles me deram opções da escola e, na verdade, eu só coloquei a pública, né? Aí eles me deram a opção para colocar numa concertada, que era muito mais perto da minha casa, mas para mim o valor era muito alto, aí eu decidi optar pela pública. Poderia explicar, então, um pouquinho melhor qual é a diferença sobre a escola pública e a concertada? Quais são os gastos que diferenciam uma da outra? Nas duas, a pessoa vai pagar, os pais vão pagar igual, só que na pública vai terminar pagando um pouco menos. É um valor que vai variar dependendo da escola,
pode ser entre 150 euros como mínimo, pode ser 200, pode ser um pouco mais. Isso a cada mês? Não, isso aí é anual. Anual. E esse valor pode ser dividido em 10 parcelas. Tá? E na concertada é o mesmo, só que o valor é muito mais alto, né? Pode ser 800 euros, uma coisa assim, um pouco mais ou um pouco menos, mas o valor também pode ser dividido em 10 parcelas, só que tem outros gastos, porque aí quando uma escola concertada, na verdade, é uma escola que é privada e o governo te ajuda a pagar a maior parte dos gastos da mensalidade da criança. Ou seja, a pública você assume os gastos, a concertada você também assume, só que tem uma boa porcentagem que é pago pelo governo. Isso, né? E a parte que a pessoa sim tem que pagar os pais, no caso são os uniformes, só que aí é um valor muito alto, porque normalmente eles usam muitos uniformes para diferentes tipos de esporte que fazem, porque são escolas muito grandes, né? Eles têm natação, eles têm basquete, têm futebol, têm tênis, tem vários idiomas, então a pessoa tem que comprar uniformes para todos os esportes que façam, para tanto assim para os dias normais de aula, para coisas especiais que tenham que fazer, e aí varia também que a maioria das escolas privadas, não todas, mas são religiosas, e são muito religiosas, então na verdade também daí tem que ter cuidado para ver se é uma coisa que vai a concordância com os valores da família, né? Como a gente está falando então de escola pública e escola concertada, ainda tem alguns gastos, né, que a família tem que assumir. Ainda assim, o governo ele ajuda com algum valor para poder pagar os gastos da escola? O governo não dá dinheiro específico, tá? Mas, por exemplo, tem casos, depende se a pessoa é mais solteira, se tem família numerosa, né? São muitas, tipo, se o casal tem muitos filhos, então aí tu pode como pedir uma ajuda social, tipo bolsas, né? Por exemplo, para extraescolares, né? Que são atividades que podem ser de esportes, né? Esportivas, podem ser também um idioma extra que a criança quer estudar, mas tem que ir em concordância com a escola que o filho já está estudando. Tá? Não posso pedir aula de natação numa outra escola, que fique em outro bairro, não. Tem que ser na escola que o filho já está estudando. E aí eles podem otorgar uma ajuda para os pais pagar 70%, 50%, 90%. Mas eles não dão um dinheiro específico. Isso já é um convênio entre o Ministério da Educação, né? Sim. E a escola. E eu acredito também que eles estudam cada caso, né? Porque cada família tem uma particularidade, tem um número de filhos ou tem uns ingressos diferentes, né? Então eles vão estar estudando tudo isso para poder, então, estar dando a ajuda de acordo com a situação familiar de cada família. Isso. Tem datas específicas. A escola ele vai enviar normalmente, né, um comunicado e aí quem quiser pode postular para essas bolsas, né, uma coisa assim. E também tem ajuda social no que seria o caso do menjador, que é o lugar onde a criança come, né? Isso, onde a criança almoça. Por quê? Porque normalmente, senão, a pessoa tem que pegar a criança da escola meio-dia e depois trazer de volta às 2 da tarde. Ah, sim, porque aqui no caso, por exemplo, o seu filho ele começa a estudar a que hora e termina a que horas? Isso também vai variando pela idade de diferente da escola, né? Tipo, quando era menor, ele entrava 8h30, depois foi 8h50, hoje está entrando 9. Então, na verdade, varia. Só que aí ele sai tarde, né? Por isso que tem que comer lá na escola. Ele sai mais ou menos que umas 4 horas da tarde? Não, 4h30, mas dependendo se ele tem extraescolar, ele pode ficar até 5h30 ou 7 ou 7h30 da noite. Eles estudam, fazem a pausa, correto? E depois voltam a estudar de novo. E nessa pausa é onde eles vai ter o horário deles para comer. Então, geralmente também esses gastos, né, do comedor são os pais que assumem, né? Isso, é um valor dependendo da escola, pode ser 8, 9, 10, até 11 euros por dia. Por dia, né? Então, na verdade, se tu vê no mês, se é tipo, pode passar de 100 reais, 100 euros. Não é tão barato. Então, por isso, tu pode postular também uma bolsa para o governo te ajudar a pagar, né? Sim. Aí eles também vão estudar o caso, mesmo que as bolsas para o extraescolar, né? Tipo, porque nesse caso também a criança não pode levar comida desde casa, né? Para evitar o gasto, né? Não, a criança não pode levar e ficar lá com as outras crianças, não. Aí os pais têm que pegar a criança e levar para casa ou para outro lugar e almoçar fora.
Sim. Né? E é o que acaba, às vezes, sendo um pouquinho difícil para alguns pais que trabalham, né? Porque se você não pode pagar o comedor, então você tem que ir lá buscar a criança. E então, nesse tempo, né? Nesse meio tempo, é que você tem que sair do seu trabalho, por exemplo, buscar a criança, ficar com a criança. Tem famílias que não têm essa condição de fazer toda essa logística, Isso. né? Então, acaba tendo que pagar o comedor para a criança ficar lá e comer, né? Sim. No caso da Rocio, o filho dela nasceu no Brasil, então ele veio para cá falando português. E Rocio, ele teve alguma dificuldade, por exemplo, na hora da adaptação para aprender o espanhol, para se comunicar em espanhol e também o catalão, né? Porque a gente está aqui na Catalunha e aqui o idioma oficial também que eles ensinam na escola é o catalão. Qual foi a experiência dele? Qual foi a dificuldade que ele enfrentou? Ou você também, né, com ele nesse caso? Sim, bom, na verdade tem muita gente que quando já é adulta não quer estudar catalão, mas eu acho importante estudar o idioma do país onde a gente mora, da cidade e tal. Neste caso o estado, né? Uhum. Que aí tu aprende bastante da cultura do lugar onde a pessoa está morando agora. Ele, na verdade, como ele sabia um pouco de espanhol, porque eu sempre falava em espanhol para ele em casa, lá no Brasil, mas ele não sabia falar, ele nunca morou em um país que falasse espanhol, tipo, cotidiano, né? Cotidiano, né? De forma... E aí é diferente isso, né? O que assim, a escola te dá um reforço para o catalão. Aí ele tinha aulas complementares, durante o mesmo horário da escola. Uhum. Aí ele tinha, não sei se 1 ou 2 horas todos os dias para aprender catalão. Assim foi o primeiro, durante um ano, né? E no caso era catalão e espanhol. E espanhol já eu fazia com ele também em casa e reforçamos um pouco, né? Para isso também ensinam outros idiomas nas escolas. Normalmente em primária é inglês e em secundária é francês. Então, na verdade, isso dos idiomas às vezes pode ser um pouco complicado então, para a adaptação. Ele falava mais o português, então ele chegou aqui e teve que aprender o espanhol, o catalão e também tem aulas de... Agora estamos mais já no inglês, porque na verdade não tem que se preocupar, porque ele aprendeu, agora que é o 2º ano, ele já fala catalão fluente, ele não escreve ainda muito bem a gramática, porque tem muitas regras no catalão. E é difícil o catalão para escrever. Né? Tem muita coisa de francês, o catalão, mas também tem de português, então na verdade... Não tem que se preocupar tanto, porque ele aprendeu a falar, pelo menos fala muito melhor que eu. Eu estou estudando 1 ano catalão, ele já 2, e ele está falando bem fluente. Catalão e espanhol. Então, na verdade, não se assustem, porque é tranquilo, afinal, a escola dá suporte para aprender o idioma. E na escola também as crianças falam muito catalão, né? Então... Na escola, muito. Aí normalmente 100%, 90% catalão, mais que espanhol. Espanhol acho que eu sou 10%. Quase todas as aulas são em catalão. Bom, gente, então eu trouxe a Rocio aqui para comentar com vocês esse tema, né? Que ela tem mais experiência sobre como funciona aqui a escola por ter um filho, né, matriculado aqui. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar o Instagram da Rocio aqui para vocês seguirem ela lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ter sido informativo para vocês. Se vocês gostaram, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!